A sedução do esquerdismo. Por que o esquerdismo é sedutor? Por que muitas pessoas se voltam para o pensamento esquerdista, meio que de forma irracional mesmo, e aderem a um discurso com muita facilidade e começam a comportar-se como se estivessem num transe eterno e não importa o que a realidade demonstre, elas são incapazes de sair desse transe. Por que isso acontece? Né? Primeiro, Lenin foi um grande estudioso de técnicas psicológicas de doutrinação, de manipulação de massas. Né? Lenin, que foi um grande teórico esquerdista, se é que dá para dizer que há grandeza na infâmia, mas ele foi um, e ele sabia disso. Então há mecanismos de hipnose, né, de manipulação psicológica presentes na narrativa esquerdista como um todo. Tá? Se você parar para pesquisar, eu já falei sobre isso, grandes teóricos da literatura marxista, né, se dedicaram ostensivamente e exaustivamente à análise do discurso. Não só a análise, mas a composição do discurso e a crítica do discurso. Tá? Adorno, Althusser, Horkheimer, não faltam nomes. E há muitos componentes da religião na literatura marxista. Tá? Da religião cristã, principalmente. Né? Se bem que esses componentes estão presentes em praticamente todas as religiões. Tá? De modo que é até um pouco cínico os esquerdistas de plantão ficarem falando mal de evangélicos, de cristãos, dizendo que eles são pessoas bitoladas, né? E que buscam um paraíso em terra, seguidores cegos de pastores, quando eles fazem a mesma coisa. Né? Só muda que, enquanto cristãos seguem pastores, eles seguem líderes de movimentos sociais. Enquanto cristãos católicos têm um papa, né? Eles têm aí o Lula, a Dilma, né? Ou algum líder sindical. Tá? Enquanto os cristãos têm Jesus, eles têm Karl Marx. Enquanto os cristãos querem uma terra prometida, eles querem o comunismo. As relações são a mesma. Tá? Só muda os nomes, né? Mas os efeitos psicológicos são os mesmos. Né? A diferença é: Deus é respeitável, Deus é um conceito abstrato, né? E é uma fé que as pessoas têm, né, em algo que transcende a razão. Eles não, eles se apropriam disso também para algo que podemos dizer aí que é um objeto de fé, que é o comunismo, que é uma espécie de paraíso em terra. Né? Agora, qual que é a sedução do esquerdismo? O esquerdismo absolve pecados. Por que eu digo que o esquerdismo absolve pecados? Olha, você é um agente que foi alienado, você é um indivíduo que foi alienado por uma classe burguesa, tá? Mas a partir do momento que você despertou, né, você está absolvido da sua alienação, de tudo que você cometeu, e agora você é um agente revolucionário. Então o esquerdismo ele absolve pecados. Você entrou para o time, você desalienou, né? Mentira, é uma troca de alienação, tá? Você sai de uma matrix para entrar em outra, admitindo, né, que o mundo real é uma matrix, tá? Que o modo como você percebe as coisas é uma matrix, você sai de uma para entrar em outra, tá bom? É isso que acontece com o esquerdismo. Então, olha, agora você é um agente revolucionário. E aí eles copiam o ID, que pregar o evangelho a toda criatura de Jesus, eles copiam e dizem: olha, agora você tem que transformar o mundo, tá? E pregar o esquerdismo, o comunismo para as pessoas, para salvar o máximo possível, para trazê-las para a nossa revolução. É a mesma coisa. Tá? E aí você se torna um agente transformador do mundo. Assim como você se torna um pregador do evangelho para salvar almas, você se torna um pregador do comunismo para salvar pessoas do sistema. Tá? E aí, uma coisa que é cômica é salvar de quem? Pelo menos no cristianismo você tem o diabo, né? Você tem a danação eterna, mas no comunismo você vai salvar de quem? Da elite capitalista burguesa. Então os inimigos do esquerdismo nunca são pessoas, nunca são agentes ali identificáveis. É tudo sem nome, sem rosto, sem endereço.
É tudo abstrato demais, enrolado demais, ninguém explica muito, ninguém especifica muito. E você percebe isso nos próprios livros de história escritos por esquerdistas. É muito abstrato, é muito rápido, é muito corrido, né? De modo a mitigar, né, ou ocultar vários fatores que influenciam no decorrer da história. Então é tudo muito simplificado. E isso seduz porque não precisa pensar muito para você aderir. Então você não tem muito lá os nomes, né? De modo que eles falam, a classe elite burguesa, hétero, branca. Mas se você pegar os donos deles, e quando eu chamo donos, são os donos das suas mentes, tá? Pega lá o Stedley. O Stedley é um cara branco, do olho azul, rico pra caralho, podre de rico, cujo nome remonta à tradição europeia, Stedley. Isso não é nada português, isso é nada brasileiro para mim, né? Ou seja, ele está dentro do que seria o personagem ideal elitizado, mas que por fazer parte do grupinho ali, ele está absolvido dos pecados dele. Não, esse aí é dos nossos. É complexo, né? É complexo, mas tudo bem. Aí tá lá, o Stedley lá é dono dos capanga dele lá, né? E aí eles estão tão cegos que eles são incapazes de enxergar que a elite muitas vezes é composta por agentes do Estado coligados ao próprio partido de esquerda, e que o Estado é justamente um dos grandes responsáveis pelas mazelas da humanidade, mesmo Estado que eles querem tornar totalitários. Então você percebe que as coisas não têm nome, não tem muito rosto, endereço, não são identificáveis, né? Mas isso seduz porque você está lutando por algo, na maioria das vezes, contra nada. E aí eles dizem, não, o grande problema é o capital. O capital é o diabo deles, tá bom? E os demônios mirins ali são os capitalistas, mega empresários, mega corporações. Mas quem são mega corporações? Não tem nome. O George Soros é uma mega corporação. Compra a Mídia Ninja, né? Mídia Ninja que virou putinha do George Soros. Mas eles são incapazes de enxergar isso. Por quê? Porque tudo isso é pelo paraíso na Terra. Tudo isso é em busca da Terra Prometida. O que é a Terra Prometida? É o comunismo. É o paraíso na Terra. É quando todo mundo estará livre e disponível para gozar, né, dos maiores benefícios que o mundo tem a oferecer. Quando isso vai acontecer? Quando ocorrer a ditadura do proletariado, que é uma espécie de tempos finais, dias finais, né? É uma espécie de arrebatamento, a ditadura do proletariado deles. É quando todos os trabalhadores se revoltarem e tomarem o capital dos burgueses. Nossa, então esse dia derradeiro vai chegar? Vai. Aí você já percebe a promessa. Esse dia derradeiro vai chegar um dia, quando todos estiverem politizados o suficiente para que isso aconteça. E você é o agente responsável por isso. Meu Deus, então só depende de mim falar para as pessoas e trazê-las para o grupo? Para que tudo isso um dia aconteça e nós possamos viver o paraíso na Terra? E ao invés de amém, eles falam, viva a revolução. Gente, me desculpa. Como dizem, né? Até os 16, 19 anos, 20 anos, essa ideia colar, tudo bem, mas depois disso, né? E qual que é o negócio daí? É que apela para os instintos mais primitivos do ser humano, né? Que é o sentimento salvífico, né? Te eximir das responsabilidades, porque o mal da humanidade está em algo sem rosto, endereço ou identificação, né? Então o problema está na elite, no capital, no capitalismo. E aí você percebe que os seres humanos já perdem totalmente a responsabilidade, né? Isso fica evidente no discurso que absolve bandidos. Não, a culpa não é do bandido, é da humanidade. A culpa é do capital, a culpa é da arma que disparou, a culpa é do armamento, a culpa é da cultura, a culpa é mas nunca do ser humano. Então é tudo que o ser humano quer: não ter responsabilidade, salvar o mundo, né? E viver numa terra prometida de ócio e dinheiro. Que ser humano que não quer isso? Então é tentador.
É tentador. É tentador justamente para quem não sabe nada da vida. E é por isso que a grande vítima é o jovem, sem experiência, né? É o jovem que está ali no seu ímpeto transformador, né? Tá ali com os hormônios em ebulição, chega uma ideia sedutora dessas, é isso mesmo! Então, essa é a sedução do discurso esquerdista, essa é a sedução do esquerdismo, né? Te transforma num Jesus para conduzir a humanidade à Terra Prometida. E é aí que você perde o senso da realidade, o senso de que as coisas concretas se dão nas coisas simples, né? A visão de que o empresário, ele é alguém que assume os riscos do negócio, que ele emprega pessoas, e você perde total noção desses processos simples, você perde total noção da realidade, porque você está cego numa ideologia, você está cegado numa ideologia. É por isso que quando se debate com o esquerdista, você pega as coisas mais simples, ele é incapaz de refutar, justamente porque ele é incapaz de enxergar como que isso interfere na realidade concreta. Ele não consegue entender isso, porque o processo dele é muito mais simples, o discurso é simplificado, justamente para seduzi-lo. Então as coisas perdem a complexidade para tornar pessoas complexadas. Como quebrar esse discurso é difícil, porque o maior trunfo nosso é a realidade, né? Mas como você vai mostrar a realidade, né? Como você vai despertar o senso empírico da pessoa se ela é incapaz de enxergar que essa realidade é afetada por processos simples, né? E como você vai dizer a essa pessoa que essa promessa de terra prometida nunca vai se dar porque o ser humano é o principal agente do mundo, quando ela entende que o problema está em algo abstrato, como a elite, a virtude, o vício, né? Como você vai convencê-la disso? Então a sedução do esquerdismo é essa. Ela te absolve dos pecados, te transforma num agente transformador do mundo, né? Te irresponsabiliza de tudo, te isenta das responsabilidades quanto à sua sociedade, quanto ao seu meio, à sua comunidade, te isenta das suas responsabilidades pessoais, porque o problema está em algo abstrato. E aí a pessoa fica cega, fica com um cabresto, incapaz de raciocinar e enxergar a realidade do mundo. Esse é um problema da sedução do discurso esquerdista. É um grande problema.